paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Daniele Recobelo, sou psicóloga com especialização em gestão de conflitos, psicopedagogia clínica e institucional e mediação de casais também. Estou ministrando uma aula para os adolescentes aqui no canal É Tempo de Ensinar EBD. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Compreendendo o que é amor próprio. A mensagem que traz é o segundo mais importante e parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a você mesmo. A leitura bíblica encontra-se em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 39. Estarei lendo para nós podermos já estar introduzindo na aula. Que diz assim, Mateus, capítulo 22, do 36 ao 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, aqui nós temos um versículo muito forte. Por quê? Se pararmos para pensar e refletir qual que é o grande mandamento que Jesus nos deixou, que o primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como que eu consigo amar o meu próximo? Através do meu próprio amor. E muitas pessoas não têm esse amor próprio. E como que eu consigo amar o meu próximo quando não há amor em mim mesma? Não é verdade? Então, essa revista, ela traz 3 pontos importantíssimos para a nossa aula. Que o primeiro é definir o que é autoestima, demonstrando sua relação com a identidade do adolescente. Segundo, explicar o princípio do amor próprio. E o terceiro, que é apontar a necessidade de filtrar as influências da mídia e dos amigos. Aqui, meus irmãos, é preciso analisar e refletir. Por quê? Na sala de aula, eu tenho vários adolescentes e cada um deles tem um comportamento e uma personalidade diferente. Cada ser humano, ele é único em essência e em pessoa. Então, ele é único, ele não é igual ao outro, tá? Então, na minha classe de adolescentes, na sua classe de adolescentes, você vai ter a diferença de um para o outro. Então, é muito importante você conhecer os seus adolescentes, saber um pouquinho de cada um, estar sempre observando, sempre atentos. Por quê? Na primeira oportunidade que você tiver o tempo todo, você vai estar ministrando a palavra de Deus para eles. Como assim? Na minha sala de aula, eu tenho 2 tipos de adolescente. Eu tenho o adolescente que ele é tímido, que ele é mais fechado, não fala tanto, sente muita vergonha de se expressar e se esconde. E eu já tenho aquele adolescente que ele já é mais ativo, ele já conhece as suas qualidades e ele consegue se expressar e ele consegue falar abertamente. Então, eu encontro 2 classes diferentes dentro de uma mesma sala de aula. Vamos lá. Então, você encontra o adolescente que sente vergonha e medo do que os outros vão pensar dele e aquele adolescente que se compara o tempo todo com o outro adolescente, com os outros que estão à sua volta. E temos aquele adolescente que temos que tomar um pouquinho de cuidado, que ele se acha perfeito em tudo. Então, aqui nós temos esses
3 tipos de adolescentes. O que sabe da sua essência e consegue falar abertamente, o outro que já se sente perfeito demais e o outro que é tímido e tem vergonha e medo. Então vamos caminhando. Aqui no Vamos Descobrir, fala o seguinte: nas redes sociais, isso fica claro, já que a cada postagem elas buscam por curtidas. Aqui estamos falando sobre as mídias sociais. Então, o adolescente, quando ele posta um vídeo ou uma foto, ele fica ansioso e acompanhando aquela postagem para ver quantas curtidas, quantos comentários ele conseguiu através daquela foto. Muitas vezes nós estamos trabalhando com adolescentes que se sentem inseguros. Então ele busca um tipo de segurança, um tipo de aceitação através das mídias sociais. Então ele vai lá e posta um vídeo, posta uma foto, esperando ser aceitos. E isso é muito perigoso, porque as mídias sociais, elas trazem filtros. Então, às vezes, um adolescente influencia o outro. Vai lá, publica várias fotos, vários vídeos, usa vários filtros, e aí você olha e pensa, nossa, que pessoa perfeita, os influencers digitais, nossa, olha que pessoas perfeitas. Mas na realidade, por trás das fotos, dos vídeos, como que é essa pessoa de verdade? Na realidade, no dia a dia. Porque as pessoas não demonstram a sua verdadeira face ali, porque ninguém quer aparecer num vídeo, numa foto, chorando, com o rosto inchado. Elas querem aparecer perfeitas. Então é muito perigoso o adolescente se comparar com essas pessoas. Então é preciso estar atentos a esses tipos de comportamentos. Vamos caminhando. No Hora de Aprender, no tópico 1, vai falar sobre a identidade e autoestima. O subtópico 1 vai falar por que somos como somos. A vida do ser humano começa no ventre da sua mãe. Ou seja, aqui traz um item essencial. Por quê? A vida do adolescente começou no ventre da mãe dele. Então, a mãe dele foi quem gerou ele e quem o educou e cuidou dele. Então, essa mãe, ela tem um amor infinito por esse adolescente. Ela é a única que vai amá-lo verdadeiramente. É a única que vai curtir a foto dele, que vai comentar na foto do seu filho verdadeiramente. Então, e muitas vezes os adolescentes sentem vergonha da sua mãe, vergonha por ela estar ali do seu lado, vergonha do que os amigos vão pensar. Nossa, minha mãe tá me elogiando, minha mãe tá me abraçando, minha mãe veio me buscar na porta da escola, minha mãe foi me levar, e ele sente vergonha. Mas tudo isso é passageiro, isso é cuidado, isso é amor e isso é zelo. E o adolescente sente vergonha disso. Então, o adolescente, ele entra naquela fase onde ele já não valoriza tanto o pai e a mãe e se preocupa mais com o que os amigos e as outras pessoas em volta dele vai pensar dele. Nossa, se minha mãe me levar na porta da escola, o que eles vão falar de mim? Será que vão rir? Será que vão, né? Então, tem um N de fatores aqui. Cada DNA é único. Em toda a humanidade, ninguém é igual ao outro. Então, aqui traz um relato claríssimo, aonde eu não posso me comparar a outra pessoa. Por quê? O meu DNA, a minha característica física, a minha fisionomia, ela é totalmente diferente do outro. Mas todos nós somos imagem e semelhança de Deus também. Então, nós não devemos esquecer disso nunca, que Deus nos fez segundo a sua imagem, tá? Então, vamos lá, caminhando mais um pouquinho. Diante desse relato que cada ser humano é único, é preciso entender as diferenças entre você e a outra pessoa. E é preciso se olhar e se enxergar, porque você é único
importante e essencial para a sua família. Então, para a sua família, você sempre vai ser importante, essencial e único. Para os outros à sua volta, os outros adolescentes, talvez você não seja tão especial assim. E às vezes você busca tanto por uma aceitação que você acaba mudando o seu jeito de ser por causa do outro, para ser aceito pelo outro. Então, meus professores dos adolescentes, é preciso, neste momento, você parar e refletir. Você, como professor, você consegue identificar quais são os seus valores? Qual é a sua essência? Você consegue demonstrar esse amor próprio para os seus adolescentes? Você consegue transmitir isso para eles através da sua imagem, através da sua fala? Como que tem sido isso diante dos adolescentes? No subtópico 2, vai falar assim, ó, compreendendo nossa identidade. Autoestima é uma avaliação subjetiva que uma pessoa faz de si mesma. Ela pode ser positiva ou negativa. Aqui neste momento eu quero perguntar para você, professor. Se hoje eu perguntasse para cada um de vocês quais são as suas 10 qualidades. Rapidinho, dentro de 5 minutos, vocês conseguiriam falar para mim 10 qualidades que você identifica na sua vida? É difícil, não é mesmo? Mas se eu perguntasse quais são os seus 10 defeitos, em 5 minutinhos você conseguiria descrever até mais do que 10, não é mesmo? Então, aqui, nessas 10 qualidades, nesses 10 defeitos, trabalha muito o autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu preciso aceitar os meus defeitos, porque somos seres humanos falhos, nós erramos e aprendemos com os nossos erros. Então, diante disso, eu começo a fazer uma autoanálise de mim mesma. Olha, eu erro, eu tenho esses defeitos, mas embora eu tenha esses defeitos, eu consigo ter essas qualidades. E diante dessas qualidades, eu consigo me amar, me aceitar. Porque eu reconheço que apesar dos defeitos que eu carrego, eu também carrego muitas qualidades. Então, diante desse reconhecimento, eu começo a me amar, eu começo a me aceitar. Porque quando eu só vejo defeitos em mim, quando eu começo a procurar defeitos em mim, quando eu começo a apontar cada defeitinho, cada detalhe, seja físico, seja a maneira de agir, como vestir, como falar, eu começo a me diminuir como pessoa. E eu me vejo incapaz de ser como as outras pessoas. Porque eu começo a me comparar tanto, e aí eu começo a ver só defeitos em mim, eu não consigo me enxergar além disso. E o amor próprio, ele traz isso. Ele promove isso, a aceitação de si mesmo. É você reconhecer os seus defeitos, aceitá-los, buscar sempre melhorar com os erros. Você vai melhorando a cada dia. Embora eu tenha meus defeitos, eu tenho minhas qualidades. Então, eu vou investir nas minhas qualidades e melhorar os meus defeitos, transformar esses defeitos em qualidades também, tá? Então, quando o adolescente ele tem uma avaliação positiva de si mesmo, ele conhece reconhecer o seu próprio valor. Mas quando o adolescente ele tem uma visão negativa de si mesmo, ele começa a praticar a autocrítica em si mesmo. E isso é muito perigoso. Porque a autoestima, ela é a visão que a pessoa tem de si mesma. Então, se eu começo a ter uma visão muito negativa de mim mesma, eu começo a entrar em quê? Em profunda tristeza. Eu começo uma busca desenfreada de tentar mostrar para as pessoas que eu consigo ser diferente.
E às vezes eu busco esse recurso através de um vídeo, através de um post, imitando muitas vezes os meus amigos. Eu começo a tentar ser diferente, embora eu só veja defeitos em mim. Então é muito perigoso esse caminho. No subtópico 3, vai falar sobre o mandamento bíblico. No texto base da nossa lição, de Mateus, o primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo. Amar a si mesmo não é egoísmo ou orgulho. Amor próprio é a valorização e preservação da vida. Aqui, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o amor próprio. Por quê? Quando eu falo para as pessoas, olha, o amor próprio, ele traz a autovalorização de si mesmo. Mas essa autovalorização, ela tem que ser de uma maneira positiva, aonde eu reconheço os meus defeitos, preste atenção. Eu reconheço os meus defeitos, ou seja, eu não sou perfeita. Eu tenho defeitos, ok? Mas eu tenho qualidade. Então, eu trabalho a valorização das minhas qualidades e a aceitação dos meus defeitos. Ah, mas eu aceito os meus defeitos e permaneço assim? Não. Eu trabalho a valorização das qualidades e transformo os meus defeitos em qualidades. Isso é trabalhar a aceitação e o amor próprio em si mesmo. Assim, você vai construindo o seu amor próprio. Agora, quando a pessoa ela trabalha somente a valorização de si mesma e ela se vê como uma pessoa perfeita, que não tem nenhum tipo de defeito, aí essa pessoa ela entra já num outro caminho que é o narcisismo. Por quê? A pessoa que é narcisista, ela não vê defeitos em si, ela vê defeito no outro. A pessoa que é narcisista, ela não erra. Quem erra é o outro. Então, ela coloca-se num pedestal aonde ela é o máximo. Então, ela é perfeita, ela é única, ela tá acima de todos, ela sabe mais, ela participa e ela quer falar e ela quer mostrar que sabe. Então, assim, ela sempre se coloca acima de todos. E quando ela deixa de entregar alguma coisa, é porque foi por culpa do outro. Ah, porque o outro fez isso, porque não sei o quê. Então, para se salvar, ela sempre joga a culpa no outro. Então, temos adolescentes também que são dessa forma. Para ele se manter no patamar ali, no pódio de primeiro lugar, em perfeição, ele sempre mantém por perto pessoas que ele possa manipular. Então, ele vai sempre manipulando ali para ele sempre ser o destaque. E muitas das vezes, aquele adolescente que é tímido, tá ali do lado, tem a resposta certinha. E aí ele fala pro outro. Aí o outro vai e fala a resposta certa. Sendo que, às vezes, ele nem sabia a resposta, mas usou a resposta do outro que estava do seu lado, né? E ele não fala, olha, meu amigo aqui falou que é isso, isso e isso. É isso mesmo. Ponto pro amigo. Não. Ele leva todo o crédito em cima do amigo. Então, o amor próprio que hoje nós estamos trabalhando aqui não é esse amor narcisista, tá? Não é essa autovalorização de si mesmo, mas é a aceitação. Você trabalha a aceitação de si mesmo, porque Deus nos quer que nós melhoremos a cada dia. É isso que Deus quer. Deus quer que nós trabalhamos em prol de melhorias, tá? Então, é isso que a revista está trazendo aqui neste momento. Caminhando um pouco mais para frente, no subtópico 2 vai falar cuidado com as influências através da cultura e da propagação de ideias. Ou seja, aqui está falando sobre ideias que são implantadas em nossas mentes. Por quê?
Você tá assistindo ali a televisão e a nova tendência da moda é a cor tal. A nova tendência da moda é cabelo curto, é cabelo Chanel. Então, assim, tem essas influências, é onde os adolescentes, eles vão seguindo a moda. Ah, porque todas as minhas amigas cortou o cabelo curto, eu quero cortar também. Ah, porque todos os meninos estão rapando o cabelo assim, eu quero rapar também. Ah, porque tá tendo um desenho X, eu quero fazer esse desenho também. Então, assim, ele começa a acompanhar essa moda. E ele vai perdendo a sua própria identidade. Por quê? Ao invés de eu pensar, do adolescente pensar e raciocinar, olha, eu quero cortar o cabelo assim porque eu me sinto bem assim. Não, ele vai e corta porque tá na moda. Só que moda muda a cada minuto. Então tá sempre mudando. Se for acompanhar isso, ele não dá conta. E muitas vezes eles se frustram, porque os pais não dão conta de bancar tudo isso. Por quê? Há uma diferenciação. Porque o adolescente, ele precisa entender o quê, professores? Que cada um deles nasceu num contexto familiar diferente. Então, ele precisa entender isso. Então, o meu amigo, ele usa roupa tal, tênis tal, tem o cabelo tal, mas qual que é o tipo de trabalho que essa mãe e esse pai desse adolescente tem? Qual que é a renda familiar que esse adolescente tem? Que é diferente da renda familiar do outro adolescente, que é diferente do serviço da mãe e do pai do outro adolescente. Então, é preciso entender as minhas raízes, a minha cultura familiar, tudo isso que vem enraizado na minha história, para que eu possa entender a diferença. Então, o adolescente, muitas vezes, ele esquece isso. Ele esquece de parar para pensar e analisar a diferença social aí. A diferença aonde um vive num contexto familiar diferente do dele. Então, isso é muito perigoso para eles. Então, eles têm essa dificuldade de entender isso. Porque eles pensam, se o outro tem, eu também quero ter. Se o outro pode, eu também quero poder. E isso não é bem assim. Então, precisa trabalhar essa aceitação também. Que nem tudo que o outro tem, eu vou conseguir ter, tá? Então, vamos lá. Aqui, nesse momento, sobre as influências, é muito importante você incentivar os adolescentes a lerem a Bíblia. Lerem as passagens de Jesus, as parábolas de Jesus. Por quê? Através da leitura bíblica, ele começa a entender um pouco mais. E às vezes você pede para o adolescente ler a Bíblia, mas ler a Bíblia é difícil, não consigo entender. Mas se ele for ler a história de Jesus, as parábolas de Jesus, ali traz muitos ensinamentos riquíssimos para a nossa vida. Trazem muitas reflexões, pensamentos para nós refletirmos, pensarmos e aplicarmos na nossa própria vida. Então, sempre que você tiver oportunidade, incentive o seu adolescente a ler a Bíblia, que é o manual do cristão. Vamos caminhar mais um pouquinho. No subtópico 1 do tópico 2, vai dizer assim, ó, o suposto padrão de beleza. O suposto padrão de beleza, ele é imposto pela mídia social. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes, não é mesmo? A mídia, ela lança um corte de cabelo e aí todo mundo quer fazer. Aí tá lá um videozinho lá de uma maquiagem e todo mundo quer fazer igual. Então são esses flashes que são jogados para nós vermos a todo o tempo, né? Então é o suposto padrão de beleza. Igual modas, a mídia lança modas de roupa, estilo musicais, cor de cabelo, corte de cabelo. Então, assim, ó, são N fatores, são muitas coisas que a mídia lança o tempo todo na nossa mente. Então, se nós não estivermos atentos, a gente vai sendo influenciado sem perceber. E principalmente o adolescente, tá? Então, vamos lá. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, se eu fosse perguntar neste momento, para você que é professor,
Qual a sua identidade? Quem é você de verdade? E qual é a sua essência? Tá? Aqui eu não estou perguntando a sua identidade, é o que você faz, tá? Tipo assim, um exemplo, eu sou Daniele, psicóloga, isso é o que eu faço, tá? Mas quem sou eu de verdade, em essência, tá? Qual que é a sua essência, professor? Se fosse para você falar quem você é, em essência, não em títulos e nem em funções, tá? Porque qual que é a diferença disso? Isso é muito profundo. Porque em identidade, eu, Daniele, psicóloga, eu, Daniele, trabalhadora, eu, Daniele, esposa, eu, Daniele, mãe. Isso é uma identidade, né? Agora, em funções, né? Dona de casa, né? Cuidando da casa e tudo mais. Ok. Agora, em essência, quem é a Daniele em essência? A Daniele em essência, ela é uma pessoa que é crente, acredita nos princípios bíblicos, tem a sua fé em Deus, baseada na Bíblia. Então, eu sigo a ética e a moral bíblica. Então, essa é a minha essência. A minha essência é a minha fé, é aquilo que eu acredito, é a minha forma de ser cristã. Então, eu carrego essa essência cristã em mim. Então, essa é a minha verdadeira essência. Por quê? Eu carregando essa essência nas minhas funções, na minha identidade, eu consigo transcender essa essência através das funções e da identidade. Então, se você perguntar para o seu adolescente na sua sala de aula, qual que é a verdadeira essência de cada um deles? Será que eles vão conseguir olhar profundamente para dentro de si mesmo e conseguir encontrar a sua verdadeira essência? Quem ele é mesmo? Porque isso exige uma autorreflexão. Será que eles conseguem identificar isso dentro de si mesmo? Não vai ser fácil. Por quê? Ele está muito preocupado no outro e esquecendo de si mesmo. Então, o adolescente, quando ele perde a sua própria identidade, ele começa a se sentir inseguro. E ele perde a sua própria identidade, porque ele começa a buscar a aceitação do outro, ele começa a seguir as mídias sociais. Então, o adolescente, ele se perde. Ele perde a sua essência, ele perde a sua própria identidade, ele já não sabe quem ele é mais, ele não sabe o que ele quer mais, porque essa busca desenfreada por aceitação levou ele a fazer várias coisas, tentar várias coisas, trocou o gosto musical, trocou estilo musical, trocou de perfil e tudo mais, mas ele se perdeu nesse meio todo e ele não conseguiu se encontrar, tá? Então, no subtópico 2 do tópico 2 vai falar assim, ó, que a baixa autoestima, ela traz ansiedade, depressão para o adolescente. Por quê? O adolescente, ele começa a ficar pensando negativamente o tempo todo de si mesmo. Ele começa a entrar em uma tristeza profunda, porque ele não vê qualidades em si, ele não se ama mais, ele não se aceita mais. Então, ele começa a desenvolver uma baixa autoestima. E dentro dessa baixa autoestima, ele acaba entrando em depressão, desenvolvendo crises de ansiedade também, ou seja, ele vai afundando, tá? E isso é muito perigoso. Por isso que é muito importante essa lição, viu? Professor e professora, vocês têm um trabalho que é riquíssimo de conhecimento para estar trabalhando com os seus alunos. No tópico 3, vai dizer assim, ó,
aprendendo a valorizar a vida. Cada pessoa tem experiências que estão de acordo com o seu próprio desenvolvimento físico, mental e social. Cada um tem a sua própria história única de vida, ou seja, cada um tem a sua própria história. Não tem como ele comparar a sua história, a sua trajetória com a trajetória do outro. E aqui nesse tópico eu quero falar sobre a família. Ame a sua família e aproveite a cada momento. Por quê? O adolescente, ele vive muito o tempo todo achando que ele precisa mais dos amigos do que da própria família. E isso é perigoso, porque família é para sempre, amigos não. Se você perguntar para o adolescente, olha, você tem contato com seus amigos lá do prézinho? Lá do primeiro ano? Lá da quarta série? Não tem. Muitos não têm mais. Por quê? A vida, ela é uma trajetória e tudo é passageiro. Mas a família não é passageira, a família é para sempre. Então, conforme ele vai desenvolvendo, os amigos vão mudando. Vai mudando de amigos, ele vai trocando de amigos, troca de escola, muda de bairro, muda de cidade. E isso tudo vai levando ele a conhecer outras pessoas. Mas a família, a sua base, é a mesma. Então, os amigos passam. Você troca de amigos. Você muda de bairro, de igreja. Mas você não muda de família. Então, trabalhe com eles a valorização da família. Deixe claro para eles a importância da mãe, do pai, de ter uma família. Às vezes o adolescente foi criado pela avó, pelo avô, pelo tio. A valorização dessa família, porque essa família é para sempre. Esse amor é genuíno e ele não acaba. E as amizades são desfeitas assim, ó. Por causa de um disse e não disse, às vezes por causa de alguma intriga, por ciúmes, e elas são desfeitas, mas a família permanece. Então, professor, traga seu adolescente para a realidade, porque eles se perdem no mundo de fantasia, que é as mídias sociais, que não é a vida real. Porque por trás de uma tela existe uma outra história. Por trás daquela foto existe uma outra história também, tá? Eu quero ler um versículo bíblico que a revista traz. Deixei marcado aqui. Que está em Efésios, o capítulo 5 e o versículo 15. Que diz assim, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Essa palavrinha nécios quer dizer ignorantes. Ou seja, não andemos ignorantes, mas em sabedoria. E aonde que eu encontro a sabedoria? Aqui, no manual do cristão, que é a Bíblia. Então, busque entendimento, busque aprender as coisas, a enxergar as coisas além de uma tela, além de uma foto, além de um vídeo, além de uma notícia, além daquilo que está diante de você na televisão. Procure enxergar além disso. Abra os seus olhos para o que está acontecendo à sua volta. E aqui agora, para nós concluirmos, na conclusão, eu quero ler aqui, ó. O amor próprio nada mais é do que gostar de si mesmo e valorizar quem você é. Tudo em você. A cor da pele, dos olhos, do cabelo, a altura, a sua personalidade. Aponta para o poder e a grandeza do Criador Deus Pai. E aqui eu queria reforçar. Você é imagem e semelhança de Deus. Deus o criou. E para Deus, todos nós somos iguais. Deixe isso bem claro para o seu adolescente. Que nós somos todos iguais. Podemos ser diferentes, mas para Deus, somos todos iguais. Idênticos. Porque Deus nos ama por igual.
Então, deixe isso bem claro para os adolescentes que não há distinção para Deus. Porque Deus ama a todos nós. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, comente aqui no vídeo o que você está achando das aulas, se você está gostando. Pode estar também enviando uma mensagem, uma dica, comentando alguma coisa, que a gente vai estar respondendo a todos, viu? E agradeço a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!